trabalhadora da casa, falar sobre família. Qual a visão espírita sobre família? Que Jesus lhe inspire agora e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos e que cada um de nós possa receber aquilo que precisa, né? Em torno da reflexão da noite, né? Recebendo os fluidos da água ou através do passe, né? Tudo contribui para o nosso melhor. E hoje, então, vamos fazer uma reflexão sobre família, né? Qual é a visão espírita sobre a família, né? O que a gente pode... Qual é o nosso papel dentro da família? Como a gente deve agir, né? Um pouquinho sobre a gente pensar como a gente está agindo, como os outros estão agindo, para a gente ver ali se a gente está no caminho melhor para nós, né? Ou se a gente está muito longe disso, começar um movimento de melhorar as nossas famílias. E aí a gente pensa o que é família por laços corporais e laços espirituais. E qual a diferença entre família ou parente, parentelas, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. A família pelos laços corporais é a família que a gente enxerga, né? Às vezes a gente considera só aqueles que moram junto com a gente, às vezes a gente considera todos os parentes como família, né? Às vezes a gente escolheu, às vezes, estar num determinado núcleo, e então, às vezes a gente quer escolher não ter família, quer viver sozinho, né? O que isso significa, então? A família é um grupo de pessoas unidas por laços biológicos, quando a gente vem, né, pai e mãe, né, vem por esses laços biológicos, laços legais, aquelas família que é considerada a nossa família, ou de puro afeto. Eu escolho estar, né? Então, quando eu me resolvo casar, eu estou escolhendo pelo afeto, né? Ou às vezes não, mas a gente se une, né, por algum laço desses três opções ali, né? E mais do que uma estrutura fixa, é uma rede de apoio, deveria ser, né? E acaba sendo uma rede de apoio, às vezes não funciona bem, mas é uma rede de apoio, pertencimento, né? A gente precisa saber se a gente pertence, da onde a gente vem, muitas vezes se pergunta, né? Onde a gente vai ter convivência, às vezes boa ou não, um cuidado mútuo, né, que a gente tem que ver se a gente está oferecendo esse cuidado e se está recebendo, e solidariedade. Ele é o menor núcleo que a sociedade tem, né? Então, quando a gente pensa em sociedade, como que ela está hoje, e se a gente não vê com bons olhos a sociedade, é porque as famílias não estão bem, né? Então, é todo um processo que a gente compõe a sociedade. E a gente vai, né, conforme vai melhorando as famílias, a sociedade também melhora, né, conforme os indivíduos se melhoram. Já a família espiritual é maior, né, é uma constelação de inteligências. No momento em que nós passamos do reino animal para o reino, né, de espírito, né, humanos, a gente virou uma inteligência, a parte inteligente do universo. Então, nós somos uma constelação. Por que constelação? Porque assim como uma constelação que a gente conhece, a gente tem os astros e cada um desempenha um papel, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas basicamente isso, cujos membros estão na Terra e nos céus. Então, não é só aquela que a gente enxerga, a gente tem outra família já, né? Num plano espiritual. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Então essa visão, né, tem relação com a evolução de cada um. Então há na nossa família espiritual seres mais evoluídos e outros menos evoluídos.
E os mais evoluídos querem que a gente, né, acompanhe, né, eles e nos melhorem também, né? E às vezes dentro da nossa família a gente vê essa diferença. Às vezes a gente tem uma mãe tão boa, né? Eu já não sou tão boazinha assim, né? A gente pode pensar que há diferença já dentro da família terrena também, né? Mas todo aquele que é melhor acaba levando aquele que não está tão bem, né? E aí temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. Então, às vezes a gente pensa assim, muitas vezes as pessoas têm uma vida solitária, porque elas escolheram ou porque às vezes a família virou as costas para ela, né? Então, pode acontecer. Mas a gente tem que sempre pensar que, mesmo na situação de vivermos sozinhos, há pessoas que nos querem bem do lado de lá, que estão torcendo para que a gente melhore, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha esperança, né? E não se sinta sozinho. Às vezes a gente vive dentro de uma família e também se sente sozinho, desamparado, não se dá com a família, né? E ainda assim há seres que estão ali, né, querendo o nosso bem. E aí a gente tem aqui, né, no azulzinho as famílias da Terra, que são diferentes, cada família é de uma forma hoje, né? A gente não tem mais um formato padrão, às vezes né, a gente pode ter família que moram só os irmãos com ela, né, entre irmãos. Pode ter família que tem pai, mãe, e família que só tem mãe e filho, né? Então, são diversas. Mas do lado de lá, no plano espiritual, há muitos espíritos que querem o nosso bem, que são nossa família espiritual. Eles torcem por nós, não necessariamente todos os familiares. A diferença entre espíritos familiares, que são aqueles que, né, gostam da gente, mas às vezes não estão numa evolução tão boa a fim de nos influenciar da forma que deveriam. Eles veem a gente às vezes, aquela pessoa lá, né, eu gosto muito dela, ela formou uma família, uma esposa tão bonita, e aquele outro ali que é uma pessoa que eu gosto também, ela está conquistando tanta coisa na vida, olha que carreira bem sucedida. Mas já o mentor familiar é diferente. Ele é bem evoluído e ele quer o nosso bem, mas ele quer o nosso bem mesmo, né? O nosso bem a longo prazo. Então ele já olha para nós e diz: nossa, ele escolheu aquela pessoa pela beleza, mas não sabe que ela não é uma pessoa boa. Então ele vê de outra forma, né? Vê a gente como um ser imortal, que é a nossa evolução. E aquele outro ali, né, tá conquistando um monte de coisa, mas o emprego dele não vale nada, né? Ele tá conseguindo isso de uma forma ilícita. Então, também enxerga que a gente não tá indo para um caminho bom. Então, ele se preocupa e vai nos tentar, né, conduzir aquela família para o melhor, né? Então, a diferença, né? Então, aqui, né, nessa figura ali, seria o espírito em rosa ali, o mentor, né? E os demais são espíritos familiares, né? Que também querem o nosso bem, claro, né? Estão vibrando para que a gente, né, saia bem. Aí a gente tem uma diferença que é família ou parentela. Essa diferença, ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa explicação que eu peguei foi no Caminho Verdade e Vida, no capítulo 62, chamado Parentela. E aí diferencia família como os laços eternos do amor. São aquelas pessoas que a gente já nutre esse sentimento bom, né? A gente ama eles. E aí elas fazem parte da nossa família já, nossa família espiritual, já são pessoas que a gente se dá bem, né? Que a gente gosta muito. E aí está unido por laço de amor. Já a parentela é o cadinho de lutas para diluir imperfeições. O cadinho, né? Eu penso sempre cadinho quando um mineiro está falando ali, um cadinho, né? Um pedacinho. Mas na verdade, cadinho
É um local, uma instância em que se é testado, depurado, submetido a provas ou condições extremas, né? Então ali a gente está com aqueles familiares que a gente não se dá bem, né? Por vidas passadas ou por desafinidades. Às vezes nunca vivemos com eles, mas tivemos desafinidades. Mas o bom é que a família, né? A gente tem preponderância em geral de familiares unidos por laços e não por nós, né? Na parentela a união é por nós, né? A gente tem que dar um jeito de dissolver esse laço, né? Desmanchar esse nó, aliás, né? E transformar num laço, uma coisa boa, né? A formação, então, como se formam as famílias, né? Inicialmente, a gente, quando passa então do estágio de animal para, né, humano, a gente não tem família ainda, né? Nunca teve vivência, não teve reunião, né? Não ainda tem experiências boas nem más. E aí a gente começa a nossa vida e começa essa formação da família, né? E aí a gente vai, né? Conforme a gente acabou se juntando, principalmente por questões de segurança, de facilitar a vida, né? Quando a gente era, né, mais pré-histórico. E aí a gente começou a formar. Alguns a gente se deu bem, juntou com a família. Outros a gente, né, já brigou, já matou, né, enfim. E aí a gente começou a formação do lado não favorável. E em cada encarnação a gente fez isso. Então a gente, né, conseguiu reunir mais pessoas que a gente gostou e outras que não, né? Que a gente fez coisas erradas, que fizeram coisas erradas, ruins para nós, né? Não fizeram coisas que nos favoreceram, né? E a gente vai formando dos dois lados, né? Mas o bom é que em cada encarnação a gente tem um planejamento a fim de escolher, né? Através do auxílio dos espíritos superiores, qual a família que a gente vem, né? Então, a gente, né, acha que nasceu na família errada, mas não, né? Tá tudo certo. A gente nasceu na família que precisava. E aí, né, a gente escolhe, né, participa desse processo a fim de, né, a gente ir para a vivência na Terra naquilo que vai fazer o nosso melhoramento. Então, só que essa escolha, a gente não vai nascer com todos os inimigos de uma vez, nem com todos os amigos. Porque, né, a gente não vai ter numa encarnação essa possibilidade de juntar tudo e nem seria bom. Porque imagina se dentro da minha família eu recebesse todos os meus inimigos. E a gente sabe que, infelizmente, a gente tem, né, pode ter muitos ainda inimigos. Aí, né, ia ser difícil da gente conseguir alguma coisa, ia ser duro, né? E ainda mais se a gente não tivesse o véu do esquecimento, por isso que é tão importante, porque a gente não sabe, né? Eu não olho para um e não adianta a gente ficar olhando e pensando, será que foi meu amigo ou meu inimigo? Não faz sentido. A gente tem que tentar se harmonizar com todo mundo que está ali no nosso caminho, né? Esse é o objetivo. Mas, né, a gente recebe aí uma cota também, né, de desavenço dentro da família. E olha que bom, uma palestra do Divaldo, ele fala que a carga que a gente recebe é como um cometa. Ele é forte, né? E depois só tem a cauda que é mais fraca. A gente só recebe a cauda do problema, a gente não recebe tudo junto. Então vai passar pela nossa vida, né? Essa carga mais fraca, a gente, né? Conforme a nossa capacidade de enfrentar aquilo, né? Então isso já é um ganho, né? Porque se viesse tudo junto não ia dar certo. E aí a gente vai ter essa família que prepondera os elos de amor, né? Então, em geral, as famílias vão vir com muitas pessoas que a gente se dá bem, que a gente tem afinidade. Mas há também os ódios e perseguições do pretérito, né? A fim de se transfundirem em solidariedade fraternal. Esse é o objetivo, né? Que a gente saia, né, com algum ganho no convívio, né? No convívio de todos que vêm para a nossa caminhada, né?
E várias obras que a gente tem, espíritas, vão falar já desse planejamento, mostrando ali, né? A gente tem os romances espíritas que contam a história, daí a gente vê aquelas personagens que foram muito ruins, outros que são muito bons, e no final eles, né, conversando sobre como seria, quem que receberia quem, né? Eu aceito receber você, meu inimigo, como filho, né? Porque eu acho que eu vou conseguir, já comecei o processo de perdão no plano espiritual, e aí eu vou tentar, né, receber e ver se realmente ocorreu, né, essa melhora de sentimentos, né? Outra obra também que fala sobre isso, nos Missionários da Luz, a reencarnação de Dimas. A gente vê ali bem facinho, né, de ver que o Dimas quer reencarnar, mas os pais dele o pai não aceita, né? Então todo um processo. Provavelmente antes do pai reencarnar, ele aceitou esse compromisso. Mas aí, quando chega a hora, às vezes a gente quer dar para trás. Daí a gente fala, quero não aceito. E aí foi todo um trabalho durante o sono que os espíritos amigos tentaram, né, convencer, né, e conseguiram que ele aceitasse o filho, né? O filho que realmente tinha acontecido muitas desavenças entre eles. No Evangelho segundo o Espiritismo também fala isso, né? Que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são mais das vezes, ou seja, a maioria, espíritos simpáticos, né? Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca da vida terrena. Pode acontecer sejam também completamente estranhos uns aos outros, e afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, né? Então há dificuldades. A gente tem aqueles parentes que a gente não fecha, né? É difícil. E aí vão servir como provação, como expiação, porque se eu fiz mal, e a gente não sabe, né? Se eu fiz mal a alguém, eu vou ter que expiar, né? Eu vou ter que reparar aquele dano. E aí, às vezes, a gente não se dá porque nenhum dos dois se compreende ainda. E aí tem uma dificuldade, né? São aqueles relacionamentos mais difíceis, né? As famílias espirituais possuem um chefe? Isso é uma pergunta do Consolador, livro O Consolador, do Chico e Emmanuel, e fala que cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria, né? Então, desses dois lados, é alguém que nos ama profundamente e que sabe o que é melhor para nós, né? Então, esse mentor, ele vai auxiliar a família como um todo, né? Não só uma pessoa. Ajuda a harmonia, né? Para que a gente consiga esses objetivos difíceis, às vezes, de conseguir melhorar os relacionamentos. O objetivo, né? Para que serve uma família? Primeiramente, claro, por necessidade fisiológica, né? Os bebês não se viram sozinhos, né? Alguém vai precisar amparar o bebê desde que nasceu. Aí ele não teve a mãe, não aceitou, enfim. O lar, né, que o abrigou, ele serve de família, né? Vai ter que cuidar dele, né? Porque sozinho não consegue. O idoso também, né? A gente tem que amparar o idoso, porque eles em algum momento vão ter alguma dificuldade. Mas ele é tão forte, tão bom, mas há outras coisas envolvidas. Às vezes é o sentimento dele que precisa de amparo, né? Ele precisa de alguém para falar, para conversar. E aí a gente pensa, mas ele não, né, ele gosta de ficar em casa. Às vezes não é que ele gosta, né, que ele se sente talvez, né, não amparado, né, não recebido bem quando ele se propõe a alguma coisa, né. Então é o nosso olhar que tem que entender isso, né, e ver o que nos cabe. E aí não adianta a gente achar que nunca vai precisar de ninguém, né? Não necessariamente a gente pode não estar idoso, estar jovem, mas às vezes a gente passa por situações que a gente vai ter
alguma limitação temporária que seja, né? E a gente precisa de alguém, todo mundo precisa de alguém, né? A gente não vive sozinho. E aí é isso que a gente tem que saber, né? Isso só pensando em termos físicos já precisamos. Mas daí a pergunta de Kardec se a família, né, é uma construção social ou uma necessidade para o espírito? Porque durante muitas, né, cientistas aí, né, por um tempo falaram que a família só existe porque é uma organização, uma necessidade, né, uma construção da sociedade que diz que é para ser assim, e outros querendo pregar que ninguém precisa de ninguém, né, que é melhor viver sozinho, enfim. Mas aí a gente pensa, né, há pessoas que do fato de os animais abandonarem suas crias, por exemplo, né, ele comparando com isso, Kardec, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais. Então, aí é um hábito ter a família somente e não efeito de uma lei da natureza. E aí daí a resposta, diverso dos animais é o destino do homem, claro, né? Então, em escalas diferentes. Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, que é a necessidade de progredir, né? Então, tem jeito, a gente tem que viver em família. A família é o que vai nos permitir que a gente, né, consiga esse progresso que a gente precisa, né? A família, né, então, na pergunta 775, ele pergunta também, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? Então, se ninguém quiser, muita gente não quiser viver em família, o que acontece com a sociedade? Uma recrudescência ao egoísmo, né? Então, a gente volta, né? Quem opta por uma vida, né, de isolamento, de não conviver, está sendo egoísta, porque está pensando só em si, né? Não quer ajudar ninguém, não quer, né, se melhorar, né? E não quer, acha que esse caminho é o certo, mas não é, né? E aí na pergunta 769, por que será condenável do isolamento absoluto, né? Desde que cause satisfação ao homem? Satisfação é egoísta, né? Também há homens que experimentam satisfação em outras coisas não boas ali, né? Mas isso não é aprovado, né? Não é o caminho que devemos ter. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E é isso que acontece, às vezes a pessoa só quer o seu bem-estar, né? Então está sendo egoísta, né? Não está sendo útil. E aí a família, ela tem o objetivo de ser uma escola, de ser uma convivência com esses espíritos inimigos, né? Para a gente reparar esses danos que a gente já fez no passado, a gente desenvolver a tolerância, né? Então, a gente convive com o diferente dentro da família da gente. Cada um pensa de um jeito, cada um se move de uma forma e a gente tem que, no primeiro momento, tolerar, né? Eu tô vendo que o meu filho está fazendo tudo errado, não vou fazer nada. Não, a gente tem o papel de orientar, né? Claro que sim. Mas a gente tem que, né? Algumas coisas que são muito diferentes do que a gente pensa, mas não necessariamente são caminhos errados, é uma tolerância, né? Uma tolerância, às vezes a pessoa quer ter uma aparência que a gente não concorda, às vezes ela quer ir para uma profissão que a gente acha que não é boa, né? Então, a gente tem que tolerar as escolhas de cada um, porque cada um vai ter uma escolha que lhe pareceu melhor, que o seu livre-arbítrio escolheu, né? E aí, quando a gente é muito rígido nisso, a gente acaba afastando as pessoas da gente, né? A família, então, por escola, porque na pergunta 110 do Consolador também, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Onde que é melhor para a gente se melhorar, né? A melhor escola ainda é o lar, onde a gente vai receber as bases do sentimento e do caráter, né? Dentro da família a gente tem possibilidade de se sentir amado, né? Pode não ser por todos, mas tem pessoas que nos amam, que nos querem bem, a gente vai poder desenvolver o nosso caráter, né? A fim de ser leal às pessoas
saber conviver, né, com elas. Então, tudo isso faz de nós, né, uma escola para a nossa vida, né, a família. Essa convivência, então, com os espíritos que a gente ainda não se afinizou, né, inimigos entre aspas, né, não são inimigos, né, estão numa condição de inimizade. Nem sempre os laços de sangue vão reunir almas essencialmente afins. Frequentemente, as imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Então, eu não gosto de jeito nenhum do meu irmão, mas ele é meu irmão. Então, desde pequeno, eu vou ser incentivado a abraçar ele. Os pais, né, têm esse papel de, né, aproximar os filhos, né, os irmãos, para que eles comecem, né, esse processo de se tolerarem, né. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorre igualmente os ódios, né? Esse eu já tinha falado lá, já repetidinho. Que a gente tem que, né, os inimigos para conviver, não tem jeito. E como que a gente deve agir, alguns exemplos de como a gente deve agir dentro da nossa família. Onde a base mais elevada para os métodos de educação. Como que a gente se educa, né, com relação ao que a gente tem, a nossa condição atual. As noções religiosas, como a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Então, a gente tem que dar essa noção religiosa para as crianças, né? Hoje, a gente tem uma corrente aí da educação positiva, né? Que alguns pais entenderam, né, que era uma ausência de limites, né, e que tudo a criança precisa escolher. Então, a educação positiva, ela é bacana, ela tem os papéis bons no sentido de dar autonomia para a criança, né, ela ter a possibilidade de entender que ela tem direito a escolhas e tudo. Mas algumas coisas a gente não pode negociar, né? Então, eu não vou levar a criança na religião tal, porque eu vou deixar quando ela crescer, que ela tem o que escolher, que ela não conviveu em nenhum lugar. E aí, como é que ela escolhe, né? Se não conhece, é difícil. Então, é importante a gente, e não necessariamente ser numa determinada igreja, às vezes é um pai separado da mãe, cada um tem uma religião, não tem problema, deixa ele experimentar as duas, né? E cada um vai orientando da forma que melhor entende, né, e que faz o melhor para aquilo. E mais importante é não, né, deixar que não exerça nenhum tipo de religião. Tem muita gente que não conhece Deus, que vem numa encarnação e não conhece Deus, nunca foi apresentado para Jesus, né? Então, para o bem, né? Então, claro que o exemplo é melhor ainda, né? Mas a gente também não pode. O exemplo tem que ser baseado naquilo que é melhor, né? Que a gente sabe que é o bem. Senão, não faz também o efeito, né? Que a gente acorde a criança e diga, vamos fazer uma oração, vamos participar do Evangelho no lar. Não, ela é criança, não participa, né? Deixa ela brincando lá. Não, traz junto, né? Começa a ver que ela vai vendo ali, meus pais fazem oração, né? E começa a prestar atenção no que se fala, né? E aí tem esse contato, mas desde cedo, né? A conduta, então, junto à família, os filhos, né? Mães, abrace o filho que vos dá desgosto e dizer com vós mesmos, um de nós dois é culpado, né? Então, aquele filho difícil, né? Às vezes a culpa é da mãe, já de outras vidas, né? Que ele não só, né? Nunca é só, né? A gente oscila, né? Numa encarnação eu faço errado, na outra o outro faz errado e a gente vai sendo colocado junto para tentar passar essa prova, né? E então é isso, a gente, mesmo aquele filho difícil, a gente tem que dar amor, né? Não tem outro caminho. Abençoa com paciência e perdão o filho ingrato e calceta, né? Calceta é criminoso, né? Então, todo mundo, a gente tem que ter a paciência, né? E perdoar, né? Às vezes a pessoa é difícil todo dia, mas a gente continua perdoando e sabendo, né? Que está no processo, né?
Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado física ou mentalmente. Então, às vezes, a gente recebe dentro da família alguém que vem com alguma dificuldade física ou mental. E aí a gente pensa, ai meu Deus, Deus está me punindo, né? Não, nada disso, né? A gente não necessariamente é para aprendizado dos pais. Muitas vezes é também, né? Mas é mais algo que aquele espírito precisa passar, né? Para o melhoramento dele também. E se ele for bem amparado, ele passa melhor, né? Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno, né? Então, a gente tem que dar amor, né? Não tem jeito. Mesmo aquele que tem dificuldade em alguma coisa, ele vai conseguir passar bem se a gente, né, ajudar. Acho que repetiu. E a conduta junto dos pais. A gente tem um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo que vai falar sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, né? Então, esse mandamento, ele vai além da caridade e do amor ao próximo, né? Então, para os pais, a gente tem que dar mais do que a gente dá para qualquer pessoa, porque a gente tem a palavra honrar, que é um dever a mais, né? A gente tem que sempre amparar, né? Mesmo que eles sejam difíceis, mesmo que as relações sejam difíceis, mesmo que o pai da gente de repente não conviveu com a gente durante muito tempo e daí ele resolve a partir de um certo momento querer se aproximar. E aí a gente é resistente, fala, não quero, né? Mas a gente tem que amparar mesmo assim, né? Porque ele nos deu pelo menos a vida, né? De repente ele não deu nada até ali. Ele pode fazer uma história bem diferente a partir disso, né? Então, a gente saiba dar esse amparo, né? A gente começa uma relação, às vezes, não fácil, mas em algum momento pode se tornar melhor, né? Compreende com ternura o genitor atormentado que te não corresponde às aspirações. Então, às vezes a gente acha assim, os nossos pais, nossa, são muito difíceis, são muito duros, só me proibiram de fazer coisas, só me atrapalharam, né? Nunca me deram... Tem muito pai e mãe que tem dificuldade de dizer para o filho, eu te amo, né? Eu gosto de você, e aí nós, né, achamos que não vai ter jeito, né? Mas a gente tem que insistir, né? A gente começa um relacionamento frio no início, né? Às vezes só tolera, mas aí a gente vai pensando e vai, né, tentando melhorar cada dia um pouco. A conduta junto aos esposos e esposas. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Então, a gente tem que desculpar, é o perdão, né? Às vezes, meu marido não quer mais ficar comigo, né? E aí eu lanço uma carga toda ruim, né, para cima disso, e isso me marcou profundamente, e eu não consigo perdoar. Mas é a opção que a pessoa está fazendo, né? A gente não é dono de ninguém, né? Então, a gente tem que pensar que a gente, em algum momento, vai, né, ter que fazer esse passo do perdão, né? Então, quanto antes a gente se desvincular, é melhor, né? E deixar livre, cada um é livre para escolher o seu caminho, né? E às vezes ele é difícil dentro, né, no convívio comigo. Ainda assim eu vou ter que, né, ver se vale a pena continuar, né, eu consigo passar por esse relacionamento ou não, né? Então a separação não quer dizer que a gente, eu falhei, não, nada disso, né? É só um momento que às vezes precisou acontecer, né? Não o retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além sim, no entanto, prossegue tu, fiel no posto e amando, né? O ideal é isso, né? Que a gente, mesmo numa separação, não perca o amor, né? Que a gente sentia, né?
entender e transformar esse amor, né, que era de uma união, num amor fraterno, né? Então é difícil, né? Mas a gente tem que se esforçar, né, para isso. Abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Então, a Thelma deu uma palestra linda semana passada sobre maledicência, né? Então a gente tem os parentes difíceis lá, né? Aqueles às vezes que não convivem com a gente, são bem difíceis e a gente só não compreende, diz, ai meu Deus, faz tudo errado, aquilo ali não serve para nada, né? E fala mal dele para os outros, olha, fulano, meu Deus, só faz coisa errada. Mas aí a gente não adianta, a gente não vai conseguir, às vezes, se desvencilhar do convívio. Vai ter festa da família, vai ter algum evento onde ele vai estar, aquele parente que a gente não gosta. E aí a gente se contamina, né? Porque, onde ele está eu não vou, né? E começa a escolher umas coisas assim. E aí no Atos dos Apóstolos tem um dizer que diz: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. E aí a terra não é o local, né? Não é para a gente abandonar a família, né? É para a gente sair daquele estado mental que a gente está. De pensar só coisa ruim contra aquele, né? Desejar coisa ruim, né? Se alegrar quando ele se dá mal, né? Então a gente sai dessa vibração de ruim e vai para o caminho que Jesus nos mostrou, né? Que é do amor, da bondade, da compreensão. E aí a gente, né, vai melhorando. Madre Teresa, né, falou que para a gente promover a paz mundial, a gente vai ter que amar a nossa família, né? Então é isso, quando a gente ama a nossa família, a gente consegue uma família melhor, indivíduos melhores, a sociedade melhora e tudo, e a paz vem, né? Então nós vamos caminhar para essa paz mundial, né? Porque o amor cura, né? É o amor que vai curar a gente, não tem outro caminho, né? O amor cobre a multidão de pecados. E aí, na primeira carta de Pedro, ele fala: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, às vezes a gente tem muita coisa em atrito com alguém, mas quando a gente consegue converter isso em amor, a gente deixa para trás aquilo que é ruim, né? Então, o amor é muito melhor do que a indiferença, do que o ódio, né? Então, esse sentimento vai nos fazer bem, né? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados, no Provérbios, né? Então, já no Antigo Testamento já se falava sobre isso, né? Que o amor que cobre os pecados, né? Então, às vezes é a gente que errou, né? Muito, né? Não é o outro, né? Também a gente tem que sempre fazer essa análise, o que eu tenho feito dentro da família, né? E aí, né, tudo que a gente fez errado, mas se a gente conseguir converter num pontinho de amor, já está valendo. E os papéis familiares, né? Joana de Ângeles tem um livro sobre constelação familiar. Então, constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. Isso acontece no universo. E nós também somos astros, né? Os pais são as estrelas de primeira grandeza, né? Aquele que tem mais responsabilidade e cuja força gravitacional impõe aos filhos, né? Então, impõe-se aos filhos, no sentido de que a gente que precisa levá-los, né? A gente tem esse papel, né? Às vezes os filhos são muito melhores que a gente, né? Mas nosso papel é ainda assim conduzir para o melhor lugar, né? E na condição, e aí assim como de futuros satélites que volutarão no teu entorno sob a atração da afetividade, né? Então, não é uma atração gravitacional como os astros, né? É a atração do afeto, né? Então a gente aproxima aqueles que a gente consegue conviver melhor, né? E os outros a gente acaba afastando. Definir então o papel que nos cabe, né? Esse é o objetivo
da constelação familiar. Porque a gente tem diferentes papéis. Se eu não tiver certeza daquilo que o papel que eu estou fazendo, eu posso misturar, né? Então, às vezes eu sou a mãe, mas aí eu chamo a minha filha, que é criança, que é adolescente, para falar dos meus problemas. Não está certo. Ela não está preparada para receber isso. A gente tem que escolher aqueles que são nossos pares, né? A nossa mãe, os nossos irmãos, né? Estão na mesma linha de pensamento, já de maturação, né? Então a gente não pode misturar. Eu sou mãe, mas eu sou esposa, mas eu trato meu marido como uma criança, né? Faço tudo para ele, né? E aí também não está certo, né? Cada um tem o seu papel a desempenhar. Eventualmente a gente pode ter uma troca de papéis, né? Às vezes a mãe veio bem, né, dura, né? Não tem tanto amor, aí o pai é mais amoroso, então ele acaba suprindo esse papel, né, junto aos filhos, porque ele, né, tá melhor, em condição melhor, né? Então ele pode eventualmente ver que se a mãe está muito nervosa, ir lá, né, acode o filho, diz: não, filho, calma, tá tudo bem, né? A mãe só tá nervosa. E aí a gente pode ser pai, pode ser mãe, filho, né, irmão, avô, né? E cada um vai agir de um jeito. A mãe, em essência, ela para ser aquele papel protetor, né? A mãe ama sempre, né, desde o começo em geral, né, o filho, e ela, né, vai proteger. O pai é para dar aquele amparo no sentido da criança voar, né? Faz aquelas brincadeiras mais perigosas que a gente fica aflito, né? Mas ele está levando a criança para o quê? Para ela descobrir o mundo. A mãe quer proteger, né? O pai já quer levar para descobrir o mundo. O filho, então, ele tem que ser o papel de filho, né? Ele não pode ser levado a um papel de adulto antes da hora. Então, às vezes um filho de 8 anos eu coloco para cuidar de um de 6. Mas eles são crianças da mesma quase faixa. Não cabe isso, né? Filho, dá uma olhadinha no teu irmão enquanto eu vou ali pegar um negócio. Tudo bem, né? Um papel eventual. Mas ele ser permanentemente o cuidador daquela criança menor não vai dar certo. Ele não é o papel dele, né? Ele não está nesse momento. Então, não cabe isso. O avô, né, que gosta, a gente fala aqui de estragar os netos, né? Também, né, ele tem o papel de agradar? Sim, claro que tem. Ele tem o papel também de olhar se a mãe, de repente, não está fazendo algum cuidado que não certo. E aí ela vem, o avô chama a mãe, né, pai, e conversa. E diz: olha, tu está sendo extremamente duro com ele, com o teu filho, né? Ele tem papel disso, ele deve fazer isso. Mas ele também vai agradar, né? Tudo certo. Daí às vezes a mãe briga, daí ele corre pro vô e diz: ai, vô, a mãe brigou, né? E o vô ampara e diz: não, tá tudo bem, faz um agrado. Daí vê qual é a situação, mas fala: olha, você está fazendo errado também, né? Então é esse papel. E os irmãos, né? Que um vai conviver com o outro, deve brincar com o outro, depois são adultos, também tem que ter um contato, né? Para se ajudarem mutuamente. E aí, né, a nossa meta enquanto família é que a gente torne a nossa família o melhor possível, né? Então, o objetivo é que a parentela se converta nas santas expressões da família, ou seja, né, que a gente consiga trazer aqueles que não são, né, do nosso lado, né, para o nosso lado, né, a gente fazer um elo de amor, né, o laço. Participar, então, da família maior que é a de Jesus, né? Um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos, né? O objetivo nosso é que um dia a gente seja como Jesus, né? Que a gente ame a todos, né? Não tenha essa distinção, não tenha mais inimigos, né? Resolva tudo que a gente precisa resolver. E aí nessa passagem de Jesus que ele fala, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Então, quem é meu parente? Aquele que faz a vontade de Deus, né? Aquele que está no caminho certo, acaba fazendo parte da nossa família, né? Esse é o exemplo que ele quis mostrar com esses dizeres, né? E aí era o que eu tinha, né? O que eu preparei para a gente conversar. Se a gente, né? Família abrange muita coisa, né? Só os papéis ali a gente podia ficar uma noite inteira falando. Usei principalmente, né, as obras do Entre a Terra e o Céu, que é um livro de Chico e André Luiz, no capítulo 33. O livro SOS Família, da Joana e do Divaldo. Esse é uma obra excelente para a gente, né, se a gente tem dificuldade com a família, né, todos, é fácil de ler, não é difícil, né? E ela traz muitos exemplos sobre cada papel ali e o como, né, o que a gente pode fazer para se melhorar, né, em torno da nossa família. E a gente entender, né, os problemas que a gente tem. O Consolador, que é o Chico Emmanuel, né, também tem algumas perguntas relacionadas à família. Caminho, Verdade e Vida, né? O livro que no capítulo 62 falou sobre a parentela, mas há outros capítulos também que falam, né, sobre a vida em família. E o Evangelho de Marcos e Mateus, Atos dos Apóstolos e Provérbios também, né, algumas citações. E aí dentro, claro, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem todo o capítulo 14 para falar sobre, né, honrai vosso pai e a vossa mãe, piedade filial, a parentela corporal e espiritual e a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Porque às vezes a gente vai ter os filhos aqueles que, infelizmente, fruto da nossa má educação, muitas vezes a gente não sabe dar os limites certos, daí eles se tornam ingratos, né? Porque aprenderam a viver num egoísmo, né? Então, é isso que acontece, infelizmente, em muitas famílias. E no Livro dos Espíritos, da Lei de Sociedade, vai ter também, né, qual a necessidade da vida social, a vida de isolamento e os laços de família. Então, se alguém tiver alguma coisa que gostaria de contribuir sobre os dizeres, alguma dúvida, algum comentário, que a gente possa, então, transformar a nossa família, né? Menos nós e mais laços, né? Cada vez mais. Certo, irmãos queridos? Só lembrando, tem um livro também, seria legal se você lesse também, A Família Espírita. Você chegou a ler esse livro? Não. É do Ivone do Amaral Pereira. E foi ditado pelo Bezerra de Menezes. Então é bem interessante esse livro. Verdade. Tá? Não, a gente vai ter muitas obras, né? A obra da Joana de Ângeles vai, né, dar uma puxadinha aí na questão da família, né? Mas esse eu não vi nas minhas pesquisas, não apareceu. Tá, nós temos na biblioteca, tá? Eu gosto dos livros da Ivone, são muito bons. Então, nós vamos então agora fazer o encerramento, né, a nossa oração final. Então, que cada um continue, né, com a sintonia, no melhor para cada um de nós. Vou falar aqui a oração da família. A gente iniciar. Senhor, faz de nosso lar um ninho de teu amor. Que não haja amargura, porque tu nos abençoas. Que não haja egoísmo, porque tu nos amas, nos animas. Que não haja rancor, porque tu nos perdoa. Que não haja abandono, porque tu estás conosco. Que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício. Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor. Faz, Senhor, da nossa vida, que quiseste unir, uma página cheia de Ti. Que façamos do amor um motivo para amar-te mais.
que possamos dar o melhor de nós, mesmo para sermos felizes no lar, o melhor de nós mesmos. Que ao amanhecer o grande dia de ir ao teu encontro, nos concedas estarmos unidos para sempre a ti. Amém. Então, vamos só agradecer, né? E que a gente possa refletir e fazer o melhor, né, que a gente pode dentro das nossas famílias, que cada um de nós consiga, né, se relacionar bem e que a gente vai resolvendo, né, as nossas dificuldades. Obrigada pela presença de vocês, pelos ouvidos de vocês.